Oi pessoal, então aqui a gente vai fazer uma pequena apresentação, uma reapresentação do módulo 3. Nós já trabalhamos esse módulo em sala, mas acho importante revisitá-lo para que a gente se sinta mais seguro nas próximas avaliações, na resolução de exercícios que nós passaremos, enfim. É mais uma revisão da revisão, né? Porque esse também é um tema já trabalhado no Fundamental 2 e que vocês já têm uma experiência aí bacana que eu lembro dos problemas que nós fizemos em sala. Bom, o módulo 3 da apostila 1, de matemática 1, o tema, né, é equação do primeiro grau. Então vamos lá. Existem 4 objetivos principais nesse módulo e nós vamos falar de cada objetivo mostrando alguns exemplos. E no último objetivo, que é a resolução de equações, a gente vai apresentar alguns problemas para que a gente entenda melhor como que a gente passa da linguagem, né, falada, da linguagem usual aí dos textos para a linguagem matemática. O primeiro objetivo desse módulo é definir o modelo de uma equação no primeiro grau, que tem essa cara aí, ax mais b igual a zero, né? Onde a e b são os coeficientes da equação. Então, se um dia eu apresentar uma equação do primeiro grau nesse formato, ax mais b igual a zero, o número que tiver colado à variável x vai ser o coeficiente a. E o número isolado, ou seja, sem variável com ele, vai ser o coeficiente b. Mas preste atenção, eu preciso colocar a equação neste formato para que eu consiga enxergar melhor quem são os coeficientes a e b. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a equação 3x menos 5 igual a zero. Então, o número que está ao lado da variável, colado à variável x, é o coeficiente a. E o número isolado, sem variável, vai ser o coeficiente b. Vejam que aqui é menos 5 e o coeficiente b também aqui será menos 5. Já nesse exemplo 2, eu coloquei a equação não mais nesse formato que eu apresentei aqui, mas desta maneira. Então, temos 2x igual a menos 1. Para que eu identifique melhor quem são os coeficientes, eu vou precisar colocar esse menos 1 para o outro lado, porque do lado direito vai ficar igual a zero. Então, quando eu boto esse menos 1 para o outro lado, eu tenho o quê? 2x mais 1 igual a zero. Então, o meu coeficiente a vai ser 2 e o coeficiente b não será menos 1, porque eu vou colocá-lo para o outro lado e ele vai ficar mais 1. Então, o coeficiente b será 1. Já o objetivo 2 deste módulo trata da resolução da equação do primeiro grau. Então, eu escrevi esse texto aí, que é o seguinte: o objetivo principal de uma resolução, né, quando eu resolvo uma equação no primeiro grau, o que significa isso? Resolver uma equação no primeiro grau. Resolver uma equação no primeiro grau é achar o valor da variável x que faz sentido, né, que se adeque àquele problema, àquela equação. Encontrar o valor da variável x é encontrar o valor que, quando eu substituo na variável x, eu vou zerar a equação. Esse número possui o nome de raiz da equação. Então, nós temos aqui, né, também uma que eu já falei nos slides anteriores,
nós temos que ter a preocupação de traduzir o texto, né, do problema para a linguagem matemática. Então, voltando aqui, o objetivo principal na resolução de uma equação no primeiro grau é encontrar o valor de x. Então, quando eu encontro o valor de x, eu digo que eu resolvi a equação no primeiro grau. Então, nós temos aqui um problema para exemplificar o que é uma resolução de uma equação no primeiro grau. Então, nós temos o seguinte problema. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Então, vamos ler novamente o problema. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? Bom, existe um número que eu não sei qual é, tá? Então, vou falar que esse número é um x. É um número x qualquer. Então, já temos uma variável. Só que o problema não está falando de x, está falando de dobro de um número. Então, se eu falo que o número é x, o dobro desse número é igual a 2x. Ok? E o problema continua. O dobro de um número subtraído de 20. Veja, eu não tenho uma subtração a partir de 2x de 20. Eu tenho 20, o número 20, que eu subtraio o dobro do número que o problema está falando. Então, não vai ser 2x menos 20. Vai ser 20 menos 2x. Tá? O dobro de um número subtraído de 20. Eu tenho 20 e subtraio 2x desse 20. E isso vai ser igual a 100. Então, como que vai ficar a minha equação? 20 menos 2x igual a 100. Então, eu traduzi essa linguagem aqui, que a gente chama de português, para a linguagem matemática. Então, agora eu tenho um problema matemático, onde o meu objetivo é achar o valor de x. Então, resolvendo esse problema, eu tenho 20 menos 2x igual a 100. Vou jogar o 20 para o outro lado, vai ficar menos 2 igual a 100 menos 20. Menos 2 igual a 80. Multiplico tudo por menos 1, que é a mesma coisa que jogar para o lado oposto, né? Esse menos 2x vai para o outro lado como 2x, 80 vai para o outro lado como menos 80. E, desculpa, eu tenho, eu acho que isso aqui vai estar na frente de vocês, né? 2x menos 80, então x vai ser menos 40. Então, resolvi a equação, achei o valor de x. E qual é o valor de x? Menos 40. Ok? Então, acabei de resolver uma equação no primeiro grau. O objetivo 3 é classificar equações de primeiro grau. Eu tenho dois tipos de classificação. Ou a equação é uma equação sem solução, ou é uma equação com infinitas soluções. Na verdade, pode ser que eu tenha... Eu falei que só tem dois, né, tipos, mas não é isso, né? Nós vamos trabalhar aqui dois tipos, que é a equação sem solução e uma equação com infinitas soluções, para mostrar que nem toda equação vai ter o valor certinho de x. Tá? A equação sem solução, quando eu vou tentar achar o valor de x, eu encontro absurdos, incompatíveis. Né? Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, 3x menos 1 menos, abre parênteses, 2x menos 4 igual a x mais 2. Então, vou repetir, 3x menos 1. Veja, eu tenho um sinal negativo dentro de um parêntese, então tudo que tiver dentro do parêntese vai trocar de sinal. Então, esse 2x está positivo, vai ficar negativo, e esse menos 4 que está negativo vai ficar positivo. Então, aqui eu só vou repetir o x mais 2. Bom, eu tenho 3x menos 2x. Vai ficar um x aqui. Eu tenho menos 1
e um 4 positivo. Então, menos 1 mais 4, 3. Esse x mais 2 eu vou repetir. Veja, eu tenho x aqui desse lado e x desse lado. Quando eu boto um do x para o outro lado, vai ficar menos x. Então, eu vou cancelar esse x aqui. Então, o que, que vai sobrar? 3 e 2. Olha que coisa estranha, né? 3 igual a 2. Ou seja, essa equação não tem solução. Não existe valor de x que eu substituindo vai dar algo não estranho. Qualquer valor que eu colocar em x aqui vai aparecer esse absurdo, ou seja, não tem solução. Tá? Agora tem outro tipo de equação que é estranho, que é a equação com infinitas soluções. Aqui eu tenho o seguinte problema. Qualquer valor de x que eu substituir, eu vou encontrar uma coisa estranha. Nessa segunda aqui de baixo, qualquer valor de x que eu substitua, eu vou encontrar o mesmo valor, a mesma resolução, que é 0 igual a 0. Então, nós temos o seguinte. 4x mais 5 igual a 2, que multiplica esse parêntese aqui, né, que está 2 mais 2x, mais 1. 4x mais 5 igual a 4, mais 4x, mais 1. 4x menos 4x igual a 5 menos 5. Veja que aqui eu fiz a distributiva, né? Então, 4x menos 4x, 0. 5 menos 5, 0. Qualquer valor de x que eu substitua aí, eu vou encontrar essa solução aí, 0 igual a 0. Tá? Então, nós apresentamos as equações com solução, né? As equações sem solução e as equações com infinitas soluções. E o objetivo 4 e último objetivo da nossa apostila é resolver esses problemas. Resolver problemas que envolvam equação do primeiro grau. Então, nós temos esse primeiro problema aí. O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em x. Qual é o número? Então, o triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é o seu número? Bom, eu não sei esse valor do número, né? É isso que ele quer saber. Então, essa é a minha variável. Então, existe um número x. O seu triplo vai ser 3x. O seu dobro, 2x. Então, ele está dizendo o seguinte, que o triplo desse número, ou seja, 3x, adicionado, ou seja, somado ao seu dobro, que nós chegamos à conclusão que é 2x, resulta em 600. Então, nós vamos ter uma equação bem simples para ser resolvida, que vai ser 3x mais 2x igual a 600. Então, 3x mais 2x igual a 600, 5x igual a 600, jogo 5 para o outro lado dividindo 600, então x vai ser 600 sobre 5, que é igual a 120. Acabou o problema. Nesse problema 2, nós temos o seguinte. Que número eu sou? O dobro de meu antecessor menos 3 é igual a 25. Então, existe um número que eu preciso descobrir quem é. Esse número vai ser x. Tá? Ele fala de antecessor. Antecessor de x é o número que vem antes de x. Então, se eu tenho o número 3, o antecessor de 3 é 2. Se eu tenho o número 5, o antecessor de 5 é 4. Ou seja, antecessor é aquele número menos 1. Então, se eu tenho o número x, o seu antecessor vai ser x menos 1. E ele diz que o dobro de meu antecessor, ou seja, 2, que multiplica x menos 1, menos 3, igual a 25. Então, a minha equação que eu tenho que resolver vai ser 2, que multiplica x menos 1, menos 3, igual a 25. Então, aqui eu vou fazer a distributiva, 2 que multiplica x, 2 que multiplica menos 1, que vai gerar 2x menos 2, e agora eu vou ter esse menos 3, igual a 25. É isso que eu vou ter que resolver. Então, nós vamos ter 2x, 2x, menos 2 menos 3, que isso vai gerar menos 5, igual a 25.
2x igual a 25, esse menos 5 vai para o outro lado somando. Então nós vamos ter o quê? 2x igual a 30, x igual a 30 sobre 2, x igual a 15. Acabou o problema. Nós temos esse problema 3, que é o seguinte. Beatriz passou 1/3 do dia dormindo, 1/6 na escola e 1/4 brincando com as amigas. Quantas horas restaram para ela fazer outras atividades nesse dia? O problema diz 1/3 do dia, 1/6 do dia, 1/4 do dia, e ele quer saber quantas horas restaram. Então nós temos que partir do princípio que um dia, né, está falando de horas, então um dia tem 24 horas. Então, quanto tempo que ela passou dormindo? 1/3 de 24 horas, que é 24 sobre 3 igual a 8. Quanto tempo ela passou na escola? 1/6 de dia, ou seja, 24 sobre 6, vai dar 4 horas. E quanto tempo que ela passou brincando? 1/4 de dia, ou seja, 24 sobre 4 igual a 6 horas. Como eu quero saber quantas horas estão faltando, né, para que ela consiga fazer outras atividades, eu preciso calcular o valor total do dia, das horas que tem um dia, menos as horas que já foram gastas em outras atividades. Então eu vou fazer 24 menos a soma das horas gastas nas outras atividades, que vai ser o quê? 24 menos, aí eu vou abrir o parênteses só para organizar a conta, né? 8 mais 4 mais 6. Então eu vou gastar 18 horas, a Beatriz gastou 18 horas somando, né, o tempo que ela passou dormindo, o tempo que ela passou na escola e o tempo que ela passou brincando. 24 menos 18 vão sobrar 6. 6 horas para ela fazer outras atividades. Então, acabou o problema. Bom, é isso, pessoal. Terminamos a nossa primeira aula, que foi uma revisão do módulo 3. E estamos com saudades das nossas aulas presenciais, mas por enquanto é assim que vamos continuar nossos estudos. Qualquer dúvida é só me procurar. Nós temos diversas ferramentas aí que vamos utilizar para tentar, né, uma aproximação dentro das possibilidades deste momento, tá bom? Então, abraços virtuais e, por favor, lave as mãos. Tchau, tchau.